Olá a todo mundo, estamos de volta aqui com o nosso Tudo Novo Cast. Eu tô vendo um apresentador, que rapaz é uma diferente pra mim, viu, gente? Já pensou? Eu era professora, eu tava fazendo pregação, eu era palestrante. Agora eu tô virando apresentador de podcast, que não é a minha, virando político, né? Dando entrevista, ou seja, um mundo diferente. É tudo novo cast mesmo. E hoje estamos com mais um episódio aqui desse programa, né? Desse podcast que tem essa ideia da gente escutar pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que podem nos ajudar na mudança do Estado mesmo. Então hoje é um episódio muito especial, porque eu estou com pessoas que inclusive estão me ajudando a fazer o plano de governo para a área de educação, pessoas que eu sou apaixonado, que eu conheço já tem alguns aqui, não podem nem falar quantos anos eu conheço, é melhor não falar, mas tem muitos anos que eu conheço e que eu tenho paixão, são referências para mim de professora, né? A Glaucia Alive que está aqui são referências para mim sobre ensino, sobre fazer com amor, sobre ensinar. Então esse episódio hoje vai ser muito especial, nós vamos falar sobre educação, falar o que a gente já tem, eles já têm gastado muita energia já tem meses eu acho que está se trabalhando no plano de governo para a educação do estado de Goiás, um time maravilhoso, um time com conhecimento, com paixão, fazendo com propósito. Pensa num povo que tem um salário alto, né? É uma remuneração altíssima, né, Jamil? Pessoal que ganha bem pra caramba. E assim, ó, é todo mundo com muito estudo, muita pós-graduação, doutorado, mestrado. Eles vão falar um pouquinho quem é cada um deles, falar da história deles para vocês conhecerem. Mas são essas pessoas que estão envolvidas com esse plano. Eu tenho dito assim que a minha maior missão é criar uma mesa onde as pessoas possam confiar, onde as pessoas possam sentar, porque não falta pessoas de bem no nosso estado e não falta competência. A gente eu viajo o país todo, eu digo assim, não existe um povo onde o olho está brilhando tanto, onde o coração está batendo tão forte como o povo goiano. O povo goiano está pronto para explodir enquanto empreendedor, enquanto educador. A gente está pronto para isso. Mas a gente não encontra uma mesa como essa aqui, onde a gente possa confiar, porque as mesas da política que criaram até hoje, elas estão sempre sujas, elas estão sempre permeadas por um projeto de poder, de ganância, de ganhar dinheiro, de se perpetuar na política, e isso tem roubado a nossa esperança. Mas na medida que a gente cria uma mesa, que fique claro que essa mesa é uma mesa de propósito, não é uma mesa de proposta, as pessoas começam a chegar. E eu tenho sentido isso no dia a dia, eu tenho caminhado no estado, e é tão bonito você ver pessoas querendo estar juntos, não é uma questão financeira, não é a pessoa que quer ajudar, ela quer entregar o melhor. Ontem eu estava com um senhor de 76 anos, uma referência lá na cidade de Valparaíso, mas é muita sabedoria. E ele falou, não, Edgar, eu estou à sua disposição, o que você precisar eu vou te ajudar. Inclusive com relação ao plano de governo, um cara com sabedoria imensa, ele falou assim, eu estou à sua disposição, o que você precisar. Ou seja, ele sentiu confiança. Nunca fez isso e agora ele falou, não, eu estou pronto para ajudar. E assim são essas pessoas. Então o que a gente tem que fazer é assim, ó, é criar essa mesa da confiança, não decepcionar as pessoas, fazer as coisas da maneira correta, porque dá para fazer. Eu tenho dito que nós não somos condenados a ficar eternamente como um estado pobre, um país pobre. Não existe essa condenação eterna. Um dia nós temos que nos livrar dessa velha política, dessa mentalidade que não dá para mudar, que o sistema tomou conta de tudo e o sistema é imbatível. Isso não é real. Nós vamos mudar, nós vamos pagar o preço, dando o meu sim, o sim da Glaucia, da Liv, do Jamil que está aqui, para isso. E eu já abro esse podcast com essa fala tão longa, mas para deixar esse convite para quem está nos ouvindo, e eu sei que muitas pessoas vão assistir esse programa, para que venha nos ajudar, para que você se envolva. Nós que somos pessoas fora da política, eu me considero assim, de verdade, nunca fiz política, estou entrando agora, mas é essas pessoas que estão fora que vão ter que se envolver para fazer a transformação. Então, desde já, eu já quero deixar meu agradecimento a vocês três, que é muito bonito. E o processo que a gente está fazendo agora tem um preço alto, né, de sacrifício com família, de sacrifício de mudança de vida. Minha vida tem sido transformada. E o que mantém a gente de pé? É você sentir
que tem pessoas no barco que estão querendo ajudar, que querem fazer diferença, que tem esperança, que confiam na gente. Eu quero trazer muitas pessoas aqui dessa maneira, que confiam no que a gente está fazendo. Não é porque confia porque eu estou falando agora. É porque me conhece há muito tempo. Não é conheci ontem, não. Já me conhece há muito tempo. São uma história que a gente está vivendo junto para construir. Não é uma construção que vai transformar o nosso estado. Não é uma pessoa, repare bem. O meu papel é criar a mesa. O que transforma o Estado são as ideias, é o conhecimento. E é por isso que essa mesa aqui é tão poderosa. Ela é repleta de conhecimento. Então já vou passar aqui a palavra para cada um se apresentar. Começar com a minha amada Glaucia. Glaucia, se apresenta um pouquinho, fala aí para o pessoal quem que é a Glaucia, e eles entenderem assim, um pouco da sua história. Não precisa falar os anos não, tá, Glaucia? Pode só falar, né? Não, eu falaria até os anos com muito orgulho, mas... Edgar, muito bacana a sua abertura. Isso aqui é uma mesa e você colocou uma palavra muito bacana, né? Uma mesa de confiança. A minha história aqui nessa mesa começa há alguns anos, talvez uns 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer, e caminhamos juntos em algumas propostas na área de educação, e ver você sair como candidato sabendo que você não tinha essa pretensão, a gente percebe a importância de um propósito. E ver aquele momento ali, para mim, foi assim, mágico, especial, até porque eu não tenho uma história, nem pretensões políticas, mas a educação, que é a área que eu milito há 35 anos, é uma paixão, uma devoção, e a única certeza de que a gente pode transformar a sociedade. Então, te ver nesse propósito, sabendo do seu coração, das suas intenções, me fez aproximar de você. Nós tivemos um momento até singular, emocionante, quando eu vi você nas redes sociais se lançando como candidato. Eu falei, não estou acreditando. E eu imediatamente fui no seu WhatsApp e te passei uma mensagem. Aquele momento foi mágico e eu também, como essas pessoas que você tem encontrado, me coloquei à sua disposição. Eu sou professora há 35 anos, doutora e mestre em educação, e passei a minha vida inteira numa sala de aula. E isso, para mim, é um propósito de vida. Eu acredito na educação, eu acredito nos professores, eu acredito que somente a educação pode transformar uma sociedade. É nisso que a gente tem que investir, tem que acreditar. Eu tenho muita esperança. Nós vemos aí um mundo em caos, mas no caos se faz a ordem. E eu acredito que a ordem vem exatamente por isso que nós estamos propondo aqui. Tem sido dias interessantes de discussão. Nós nos encontramos uma vez por semana, né, Jamil e Lívia, né, para poder falar, e às vezes parece devaneio, parece utópico, mas não é. Existe como fazer, mudar e virar a chave. Goiás é um estado que tem essa possibilidade. Nós podemos fazer uma educação de primeiro mundo porque nós temos algo muito bom, que são as pessoas. O povo goiano é bom e merece o nosso carinho, o nosso respeito. E nós vamos fazer isso através da educação. Uau. Olha que bonito isso. Eu lembrei de duas histórias aqui importantes. Uma assim, que eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu era o professor durão, sabe, Jamil? Reprovava todo mundo. Área de TI, né? Cara, o povo me odiava. Aí eu conheci a Glaucia, né? E a gente foi envolvendo uma pós-graduação em docência. E aí eu assisti uma aula da Glaucia. Eu lembro direitinho de eu ver ela dando aula, eu falei, assim que dá aula, agora eu tô entendendo o que ia ser uma professora de verdade. Porque a Glaucia, assim, não quer dizer que ela fala muito dessa educação com amor, mas ela ensina, ela tem a disciplina de fazer. É porque eu só tinha disciplina, não tinha o amor. Quando eu conheci a Glaucia, conheci a Lívia, o Leonardo, eu falei, cara, tem um jeito diferente de ensinar. E eu aprendi, eu lembro direitinho disso, Cláudio. Eu assisti uma aula, eu falei, nossa, cara, assim que dá aula, eu tava fazendo meio errado. Então é um aprendizado importante. E você falando sobre Goiás, eu lembrei também, assim, quantas instituições de Goiás que já estão expandindo, né, Glaucia, para o país todo, fazendo um trabalho de expansão. Como a gente tem algo poderoso, porque essa expansão de alguns grupos educacionais que a gente conhece, não é à toa, é porque tem pessoas que têm uma visão educacional que ela é muito poderosa, e aí ela começa a sair do nosso estado, ou seja, a gente tem que realmente entender que existe algo especial, e esse especial está nas pessoas.
E você, minha amiga Lívia, se apresenta um pouquinho também, está aqui com a gente, outra grande professora. Fala um pouquinho da sua história para o pessoal, se apresenta. Então, Edgar, primeiro dizer que é uma alegria estar aqui fazendo parte, estar fazendo aquilo que eu acredito. Hoje cedo nós falamos em propósito. E quando a Gláucia me fez o convite, ela me contou assim, você sabia que o Edgar está se lançando para governador? Né? E eu não sabia. Eu falei, o Edgar, nossa, que legal. Porque que maluco, quando a gente que olha... são pessoas que realmente, é o que você falou sobre confiança, que a gente confia, que a gente tem uma história juntos, que nós fizemos educação. Essa pós que você falou aí, que nós montamos juntos lá em 2002, 2001, praticamente, justamente aquilo. foi para todos os professores de uma instituição que nós trabalhávamos, onde havia recorde de abaixo-assinado de aluno pedindo para tirar o professor, e nós pensamos assim, gente, mas... se um advogado, ele é advogado e ele está professor, se eu demitir e contratar outro advogado, ele vai continuar do mesmo jeito. Então, vamos fazer uma pós-graduação para a gente trabalhar e ajudar nossos professores daqui. E, assim, o êxito foi muito grande, foi uma troca muito grande, porque ao mesmo tempo que muitas vezes a gente era professor, a gente era aluno também. Então, nós estávamos tendo aula com outros colegas das especialidades. E isso foi um momento muito feliz. E quando eu vi você ser diretor de pós-graduação e o trabalho que você fez ali, eu coordenadora de área, coordenadora de pós-graduação também, isso me inspirou. Então, saber que você, nesse momento, está seguindo um passo nesse de servir, que foi o que nós estávamos conversando agora há pouco. Se você olhar no meu status do Instagram, está lá, servindo a vida. Uau, né? Uau. Porque é o que eu acredito. Eu acredito que eu estou a serviço. Então, talvez esse tenha sido o propósito maior de estar aqui. Eu tenho 32 anos de educação também, já tendo passado aí por educação infantil, educação básica, área de gestão há muito tempo, ensino superior. Né? Fiquei como gestora regional do SESC e do SENAC há 4 anos. E isso traz para nós uma percepção desse caos que a Gláucia falou, que tramita a nossa educação do Estado hoje. Tive projetos de perto, junto ao Estado, percebendo como está. E, assim, quando a gente pensa em utopia, foi algo até que na minha dissertação de mestrado eu concluí falando sobre essa questão de utopia, porque foi justamente sobre transdisciplinaridade. Quando a gente pensa em algo, não é que a gente não vai viver aquilo, que a gente sonha com algo é a base para a materialização. Nada nasce pronto, parte de um sonho primeiro, de uma ideia, e através das nossas ações vão se materializando. Então, por mais que eu tivesse meio que um asco de estar envolvida nessa política atual, esse convite me acendeu uma chama de poder fazer parte, de servir a um ideal maior e ajudar no lugar de ficar no papel de criticar tão somente. O que eu posso fazer para que essa educação se transforme a partir da minha vivência, da minha experiência e das amizades em torno dessa mesa que é agora. Uau. Então, para mim, é uma gratidão enorme, uma alegria muito grande, Edgar. Conte comigo. Uau, Lívia, uau. E assim, o que eu entendo disso, sabe? É que a gente tem tanta paixão pela educação, tanta paixão, que nós vamos fazer isso felizes. Feliz, você vai ver isso, Lívia. A gente vai fazer essa transformação da educação e não vai ser sofrido. Eu acho que o processo de sofrimento, que às vezes acontece muito, é porque você começa a entrar num conflito onde as propostas, elas corrompem o propósito. E aí você começa a ter muita dificuldade de fazer as coisas acontecer. E a gente tem falado muito do estar, né, fora do lugar. O que nos faz sofrer é estar fazendo algo que nós não fomos chamados para fazer. E aqui nessa mesa nós temos pessoas que realmente sabem do seu chamado. E vamos fazer isso nós vamos fazer com graça, com felicidade, e vamos ter eu tenho certeza disso, uma sensação de plenitude, porque a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, o que a gente é apaixonado e que a gente sabe que dá para fazer. E se a gente fizer isso com olhar só no valor da educação mesmo, do propósito, daquilo que a gente acredita nas pessoas, todo o restante vai ser complementar, ou seja, vai acontecer naturalmente. Mais pessoas vão se juntar ao projeto. Vão. E os resultados vão ser alcançados. Vão vir. Então, assim, isso vai ser natural. E é igual, você vê, né? Quando eu fui entrar para candidato, agora a gente é pré-candidato, né, governo, eu não fiz força. Muita gente nos outros partidos faz uma força, porque é uma guerra de poder esse negócio. Envolve dinheiro, né, Jamil? O Jamil já conhece, mas é um negócio violento. E eu não fiz força nenhuma.
fiz força nenhuma, ou seja, porque está sendo um processo natural. Vai ser o que vai acontecer na educação. Nós vamos transformar a educação desse estado e vai ser um processo natural. A gente vai fazer com paixão. É como foi aquela pós-docência, né? Que foi um grande aprendizado. Foi uma loucura. 365 tanto professores. que foi bom. E eu fico lembrando do Edson, né? O professor Edson, que foi um dos idealizadores, Edson Júnior, que era, na época, diretor da universidade onde a gente estava. E a gente falando ali da importância de uma liderança que tem um olhar na educação, né? Porque o Edson era esse líder, né? Ele era um apaixonado pela educação. Ele falava como professor, ele vive por uma missão, vive por um propósito. E esse tipo de visão, de resgate que o Edson já plantou no nosso coração lá atrás, nunca saiu. É uma semente que está dentro da gente. Você vê, hoje a gente estava citando isso, que lembrávamos dele falando disso. Aquela pós foi, de certa maneira, essa vontade de investir no professor. E aquilo foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi um marco do ponto de vista, assim, para mim, que era um técnico, né? E fui lá. Falei, nossa, aí eu via vocês da Nova, falando, agora eu tô entendendo que tá aula é um negócio diferente, um negócio mais humano, né? E você, meu amado Jamil, o que você me conta? Jamil, que é um cara que eu conheci há menos anos um pouco, mas assim, eu tô encantado com ele, já com tudo que eu já conheci, a seriedade. Eu acho que quando os valores são os mesmos, parece que a gente conhece há mais tempo, né, Edgar? É mais fácil, né, Jamil? Pois é. Então, eu sou engenheiro aeronáutico, já me formei há um bom par de décadas aí atrás, eu tenho 22 anos de experiência. Me formei no ITA. Eu tenho uma especialização na área de TI. Eu sou, na verdade, especializado em sistemas distribuídos. E, assim, ao longo da minha carreira, desses 22 anos, eu digo que assim, eu tive duas atividades principais. Uma como empreendedor, sendo proprietário de vários negócios, e outra trabalhando em grandes empresas, né? Então, eu trabalhei bastante tempo fora de Goiânia. Trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei em São Paulo. Sempre atuando em multinacionais, né? Já tive atuação na área de trigo, já tive atuação na área de óleo e gás, já tive atuação na área de tecnologia de informação, e sempre foi assim, uma carreira bem eclética, né? Trabalhando em várias coisas diferentes. E o que é interessante nisso, né? Que depois de todo esse tempo fora, eu decidi voltar para Goiás. Né? E assim, as pessoas falam, mas por que você voltou para cá? Eu falo, em primeiro lugar, porque eu gosto de Goiás, né? Eu acho que nosso estado tem algumas coisas muito bacanas. Mas não só isso, eu vejo assim, um potencial inerente no nosso estado muito grande. Então, como empreendedor, a gente olha um pouco para isso. Agora, não quer dizer que o estado esteja pronto. Então, assim, há 3 anos atrás, eu me aproximei do Partido Novo. Pouco tempo também, já meu. Pouco tempo. Das plataformas políticas que tem aí, era a única que eu me sentia à vontade de associar o meu nome, porque todo mundo, quando fala de política, tem um pouco disso, né? Assim, fala assim, poxa, é um ambiente sujo, você vai se contaminar. E eu posso falar assim com muita tranquilidade. O Novo não é assim. E eu, inclusive, fui candidato a vereador pelo Partido Novo em 2020. Você fez campanha, né? Fiz campanha, panfletei na rua. Foi muito legal. É muito difícil, né? Assim, para quem é de fora, que não tem a estrutura política, como você agora que está pegando levantando essa bandeira de não utilizar dinheiro público para fazer campanha, tudo é muito mais difícil. Mas assim, isso te dá uma paz de espírito muito grande, porque você consegue levar suas ideias de uma forma assim, muito mais tranquila, né? Quando você diz que não é um projeto de poder, é um projeto de fazer o bem para a sociedade, o Partido Novo tem exemplos para mostrar, né? Tem o Romeu Zema em Minas Gerais, tem os nossos deputados que abrem mão de diversos benefícios. Mas bem, voltando ao meu ponto, né? Quer dizer que eu voltei para Goiás no intuito de me estabelecer aqui agora a longo prazo, porque eu vejo um potencial inerente, mas não quer dizer que o estado esteja totalmente pronto, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer, e se a gente quer que essas coisas aconteçam, a gente precisa se envolver com a política. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, talvez você vai escutar esse tipo de comentário também, poxa, mas se você é maluco de se envolver com política, você está parando a sua vida, você tem a sua empresa, sacrificando o convívio com a sua família, com os seus amigos para se dedicar a um projeto político. Olha, isso não é loucura, na verdade isso é essencial. Entende? Que pessoas como a gente, que são de fora da política, a gente possa entender como as coisas funcionam e tentar mudar elas. Porque o que a gente vê aí não está legal. Não só a nível nacional, mas também a nível estadual, a nível municipal, né? E especificamente eu vejo que dentro da área de educação,
e eu quero fazer um parêntese, para mim é uma honra estar aqui nessa mesa, não só pela presença de estar na presença de um pré-candidato a governador, mas por estar na presença de 2 professoras, né? Então, a educação, ela é importantíssima nesse processo. A gente não vai alcançar o nosso potencial pleno enquanto a educação não for uma prioridade. E eu te falo, assim, eu acho que você já disse isso, eu acho que você está muito certo. Goiás tem condição de ser o exemplo para o Brasil. Goiás tem a condição de ser o exemplo para o Brasil. Não só em termos de educação, mas em termos de desenvolvimento econômico e social. E para isso, basta que as pessoas acreditem. Basta que as pessoas que estão apáticas e assim, desacreditadas do processo político, é preciso que essas pessoas passem a acreditar e que elas se envolvam, né? Esse nosso projeto, e aí eu já estou me colocando como parte dele, né? Ele é um projeto de longo prazo para transformar o Estado, para que a gente consiga realmente ter um local para se viver onde a gente tem orgulho. A gente tem orgulho dos nossos políticos, e um dos lemas da minha campanha, né, que foi um dos motivos que eu me candidatei a vereador, era garantir que toda escola, toda criança no estado de Goiás, dentro de Goiânia e no estado de Goiás, independente de onde ela estivesse, seja no ensino privado ou no ensino público, ela tivesse a mesma qualidade do ensino, né? Porque hoje a gente sabe que isso não acontece. Hoje quase todo mundo que tem condição, a primeira coisa que a pessoa faz é botar o seu filho numa escola privada, e isso está errado. O que a gente tem que, na verdade, garantir é que a escola pública tenha a mesma qualidade de ensino do ensino privado. Uau. Né? Uau, bom, muita coisa que o Jamil trouxe aqui que é fortíssima pra gente. Eu até vou usar alguns ganchos para poder fazer, mas agradeço, Jamil, também tudo que você tem feito. O Jamil já tem dedicado, né, há um tempo nesse plano de governo, e é por propósito mesmo, é por vontade de fazer parte da transformação, por acreditar nisso. E isso que você falou é muito real, assim, quando a gente entra na política é muito engraçado, assim, é assustador até, porque é como se, ao mesmo tempo, pessoas que te conhecem há tanto tempo, de repente, elas já olham para você e acham que você mudou. Falam, ué, o cara entrou política e ele já estragou tudo. Tem gente que pensa dessa maneira, e é muito real, gente da família da gente, né? E isso dói, porque você passa por um processo assim, igual eu que estava tranquilo, de repente eu tenho que ficar me sujeitando a esse tipo de situação o tempo todo, e se sujeita mesmo. A gente tem que aprender a lidar com isso. É como se alguém tacasse uma pedra em você. De repente você é merecedor, é o pecador que merece uma pedrada. Então você tem que ter muita resiliência nesse processo. E as pessoas têm me perguntado muito assim, sabe, já me dentro do que você falou, que é importante, né? Falando, como é que vocês acham que vocês vão ganhar uma eleição? Porque vocês não estão fazendo as coligações, porque como é que a política funciona, né? Você tem as lideranças já partidárias que recebem salários, que recebem cargos nos municípios, e elas têm todo um envolvimento com alguns líderes de comunidade, de associação, é uma troca. Não, você me apoia, você vai ter cargo, você vai ter isso, você vai ter dinheiro, aí tem 5 bilhões de fundão. Então tem todo um sistema instalado. Como é que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar quando as pessoas que não se envolvem com a política entender que é uma mesa de confiança e ela começar a se envolver, a estar partilhando as nossas ideias. Porque o que a gente quer fazer? A gente não quer entrar na confusão, a gente não quer entrar para ficar atacando pessoas. Nós queremos fazer assim, nós temos um conjunto de ideias, nós temos princípios e a gente sabe que a gente consegue fazer, não falta competência para isso. E a gente quer fazer com que as pessoas que não se envolvem com a política comprem a ideia. Então o convite é para dona de casa mesmo, é para o cara que às vezes o senhorzinho que vê as coisas no celular. Hoje o celular tem um poder absurdo, né? Eu estava no interior, aí o Caiado foi vaiado em Rio Verde, não sei se vocês chegaram a ver esse negócio. Ele estava sendo vaiado lá no negócio com o Bolsonaro, e eu fazendo uma reunião com umas 5 pessoas numa mesa. Ao mesmo tempo, as pessoas começaram a falar que estava online. Eu falei, cara, mas nem precisou da televisão para ser noticiado o negócio. Tamanha a velocidade. Então, a sociedade hoje ela tem um novo padrão de comunicação. Ela existe os grupos de WhatsApp, a forma como a gente faz rede social. E esses grupos, essa forma que as pessoas se comunicam, ele é muito rápido. E ele é muito poderoso. Então, qual que é a nossa dificuldade? É que a gente precisa convencer as pessoas de bem a acreditar na gente para elas comprarem a nossa briga. Quando elas comprarem a nossa briga, não tem necessidade da gente acionar o sistema político antigo, até porque a gente não vai ter acesso a esse sistema antigo e a gente não quer. A gente quer acessar as pessoas de bem, pessoas que querem, entendem que precisa de uma mudança, que precisa ter algo novo.
Eu não quero ser político de carreira, eu acho que isso é um erro gravíssimo. Alguém, por exemplo, governar o estado por 16 anos, tem cidade nossa, tem 20 anos, que é o mesmo grupo político. Como é que pode, se você não tiver uma renovação naquilo, como é que aquilo ali vai se estabelecer? Você tem ares novos, cabeças novas, tem que ter isso, é fundamental. Mas vamos lá, vamos avaliar, vamos aprofundar um pouquinho aqui na questão da educação, que é o que a gente quer falar. Já tem muitas ideias boas saindo, né, Glaucia, do que vocês têm conversado, né? Tem uma visão da dificuldade, fala um pouquinho disso para nós. A gente quer focar hoje mais, só para vocês entenderem, porque a educação é um mundo enorme, né? A gente pode falar de ensino médio, pode falar de graduação, tem problema para tudo quanto é lado, escola técnica, mas a gente quer falar um pouquinho do começo, né, da primeira infância, que é onde o milagre acontece. Eu acho que a gente pode dizer assim, pode ou não pode, Glaucia? A gente tem problemas sérios e é onde o grande milagre da educação pode acontecer, né? Pois é, então, como seria muito departamentalizado, o assunto é complexo, né? E a educação ela está dividida em vários segmentos. O que a gente tem priorizado nas nossas conversas é falar dessa educação básica, né? Que é a questão de investir desde lá do ensino básico, né? Na idade de 3 a 6 anos, a questão da alfabetização. Existem aí técnicas e propostas viáveis, possíveis de serem implementadas, mas uma das questões importantíssimas que a gente percebe é o investimento em pessoas, né, no quadro docente. Então, hoje, falar de educação já é uma situação nevrálgica, constrangedora, porque as pessoas estão desacreditadas na educação e principalmente os profissionais da educação, que já não acreditam no sistema, que já estão sofridos. Vivemos aí uma pandemia, estamos aí com mais de 2 milhões de crianças que não foram alfabetizadas. Então, nós precisamos acudir isso com muita urgência. É necessário, então... É desesperador isso. É desesperador, mas tem jeito. Tem jeito, então, a primeira coisa que a gente pensa em atender é essa formação básica, assim, rápida, elementar, de como será esse processo de alfabetizar, acelerar essa alfabetização, mas dando suporte aos professores, né? Porque o professor hoje, ele se sente abandonado, ele está sofrido, nós estamos vivendo momentos aí intensos, preocupantes, não só na área de educação, como na sociedade como um todo, de saúde mental. Imagine a fragilidade que esse professor ficou, porque todo professor, ele é um apaixonado. Uau. Ele tem aí o seu, né, chamado. Então, quando ele não conseguiu, veio pandemia, veio estrutura de ensino que não atendeu, ele adoeceu. Real. Adoeceu mentalmente. Você contou para nós hoje uma experiência incrível que você viveu. O professor, às vezes, assume lugares que não são seus. E é isso que um governo tem que fazer, assumir o seu lugar de gestão para que o professor assuma e permaneça no seu lugar, que é de educação, que é de ensino. E uma coisa muito importante que a gente tem conversado muito, que a priori parece utópico, mas é a chave que pode virar, é trazer a família para a escola. Os pais ou quem cuida dessas nossas crianças são parceiros para que isso possa acontecer. Então, esse pai, esses familiares precisam estar envolvidos com a escola. Gente, é preciso devolver o amor para a escola. E quando eu falo isso, você me fez essa lembrança daquele momento lá da sua formação como professor da educação superior. Essa foi uma das pegadas, eu, Lívia, nós sempre trabalhamos muito nisso, foi tese de doutorado, a afetividade como estratégia de ensinagem. Então, se nós não amarmos, e não é amor piegas, não é um amor fora de um contexto, nós precisamos ter aí elementos práticos, reais, para poder devolver esse amor para a escola. E cada professor que escolheu essa profissão, e detalhe, gente, profissão, o Jamil voltou para Goiás, profissão a gente não escolhe, a profissão nos escolhe, e às vezes quando a gente tenta fugir, tem certeza que outros professores vão nos ouvir aqui, vai falar assim, eu já tinha desistido, eu quero te dizer, volte porque você foi chamado para isso, e nós estamos aqui para esse sentido, para cumprir aquilo para o qual a gente foi chamado. Uau. E não tem como negar esse chamado, porque é um chamado de alma mesmo, é de aquilo, alma. Né? Quando se fala em vocação, essa voz do coração, essa chama que está acesa. Então, hoje, por exemplo, eu estou terapeuta, eu estou consultora, mas de repente chegam
inúmeros projetos ligados à área de educação e eu sinto que é uma sintonia, que é uma frequência que está ali. Não teria como eu falar assim, não, mas deixa eu guardar. Não, na hora vem o imediatismo, a vontade de fazer e o que acontecer. Quando nós olhamos, por exemplo, as escolas de educação infantil, muitas pessoas falam assim, não tem os CMEs por aí, mas eles estão conseguindo cumprir a sua função de educação infantil? Ou é só um guardatório de crianças, né? Ou somente creche, depósito de criança, fica ali. Muitas professoras que hoje estão na educação infantil do município, num outro turno estão na educação privada. Como é que tem sido essa relação? O que tem buscado? E aí vem uma questão anterior. Qual o processo de gestão escolar conectada a uma gestão municipal, conectada a uma gestão estadual, para encadear realmente um projeto educacional? Isso que as professoras estão falando é assim, só para vocês entenderem algumas coisas importantes. Primeiro que, dentro do que a gente está construindo, a gente já quer pegar a criança de 3 a 6 anos. O projeto hoje, do nível Brasil, eles estão... Antes era de 7 anos para frente a preocupação do Estado. Agora eles pegaram a partir dos 6 anos. Em Goiás a gente quer fazer diferente. A gente quer que o olhar comece para cada goiano, de forma que nenhuma criança seja esquecida a partir dos 3 anos, ou seja, dos 3 aos 6 anos. E a gente precisa realmente ter esse instrumento de uma creche que seja uma creche já como uma grande formadora, uma preparadora desse goiano para a alfabetização. Hoje a criança tem dificuldade de pinça, né? Quando ela vai chegar para ser alfabetizada, ela não consegue segurar num lápis. Então, uma das coisas que vocês estão ouvindo tem que entender, que a Glaucia está tendo mais alívio, é que a gente vai fazer um trabalho muito antes. E dá para fazer. O nosso estado está envelhecendo, nós temos cada vez menos crianças. E não é um esforço fora do alcance do Estado, mas nunca houve essa visão. Outra coisa que a Lívia trouxe, que eu quero destacar para vocês na fala dela, é que ela estava dizendo assim, que a gente tem contato com professores, e eu faço um convite para você. Converse com os professores de uma escola de ensino fundamental pública, de uma escola municipal, de uma escola estadual. Converse. Ele não pode numa televisão falar, porque ele é funcionário público. Mas se dê o trabalho como eu tenho feito, de ir atrás. Quando eu vou no município, eu falo assim, eu preciso conversar com professores das escolas. E eles sempre dizem, mas eu não posso falar que eu sou, não se trata de eu ficar só escutar o que está acontecendo. Entre dentro de uma escola para você ver o que vai acontecer. Escute o que os professores têm vivido emocionalmente. Uhum. Escuta a emoção do professor para você ver como eles estão frustrados. O que a Glaucia está falando é muito real. E isso tem a ver com o ambiente. A Lívia falou assim, nossa, tem professores que às vezes dá aula na escola pública, no outro turno ela está na privada. E ela tem comportamentos diferentes. Por quê? Porque é óbvio, o ambiente na privada está preparado para que ela consiga ofertar a missão dela. E ela tem ali ferramentas de gestão que vão conduzir ela para uma educação efetiva. Aí ela chega no ambiente público, não tem esse processo, é tudo largado, tudo descontrolado, recebe um aluno já mal preparado, que é outra coisa triste, né? Imagina você dar aula para a 4ª série, chega pessoas que estão precisando receber o conhecimento da 2ª série. Sim. É lógico que você vai ter uma dificuldade absurda para fazer aqui. Então, o que a Lívia está trouxendo é isso. As pessoas, não existe um ambiente educacional e aí existem essas ideias, né, Jamil, até de criar a escola como um centro da sociedade, da comunidade. Isso é lindo, né? Isso é um projeto muito poderoso, né? Não, sem dúvida. Eu acho assim, tem algo comum, se você pegar todo profissional de sucesso, todo médico que se formou, todo advogado, todo artista, ele sempre vai ter algum carinho pelos professores dele e pela época que ele passou na escola. Isso é o que tem de comum. E aí você tem também, quando você olha aquele lado do segmento da sociedade que não consegue se encaixar, né? Quer dizer, que de repente cai para o mundo das drogas, cai para o mundo da criminalidade. E o que tem em comum nessas pessoas? Elas não tiveram acesso a uma educação boa, não tiveram acesso a uma estrutura social que começa dentro da família dela, né? Então, assim, a gente acredita que para uma sociedade ter sucesso, tudo começa dentro da escola, né? Então, de certa forma, eu entendo que a escola ela é como se fosse o ponto de referência de toda uma comunidade, né? Quer dizer, e aí você tem várias estratégias para fazer isso, né? Você pode montar conselhos de pais, você pode fazer atividades com o entorno da comunidade, trazer os pais para dentro. Mas observa, tudo isso são ideias
que várias pessoas já tentaram e muitos fracassaram por falta de gestão, né? Eu acho que esse exemplo da questão do professor que tem comportamentos diferentes quando ele está no turno na escola pública e quando ele está na escola privada, eu acho isso assim, isso é muito forte, né? Por quê? Porque você observa, o recurso humano é o mesmo, né? Se você for pensar, o professor que está de manhã e de tarde é o mesmo. O conhecimento é o mesmo, né? O conhecimento é o mesmo. Os recursos financeiros, eles existem. Se fala muito que você tem que aumentar muito o investimento. Os recursos financeiros, eles existem. O que não existe é uma gestão em cima desses recursos públicos para permitir que no turno da manhã, quando ele está na escola pública, os processos da gestão permitam aquele professor trazer o melhor dele para os alunos, da mesma forma como ele faz no turno da tarde, entendeu? Quando ele está na escola privada. E aí você começa a ter esse tipo de problema, onde os próprios professores que dão aula nas escolas públicas, os filhos deles, eles preferem colocar nas escolas privadas, né? Então, assim, a gente sempre vai cair em alguns pontos que indicam sempre um problema de gestão, um problema de querer fazer a coisa do jeito certo, entendeu? Ter seriedade, ter pessoas técnicas e não indicados políticos, né? E principalmente foco nos problemas, né? Quando a gente fala essa questão de ter um foco nas crianças de 3 a 6 anos, olha, isso não veio da cabeça da gente. A gente acordou de manhã e teve essa ideia. Na verdade, por que a gente defende isso? Quando você investe nessa faixa etária da educação infantil, é quando você tem mais retorno futuro, né? A criança de 3 a 6 anos, ela absorve absolutamente tudo que você passa para ela. E não só isso, quando você deixa de ensinar nessa época, você não consegue recuperar no futuro, é um tempo perdido. Nossa, isso é muito poderoso. Né? É como uma semente, né? Você fala isso aí, me vem uma árvore que é assim, ó, se a gente plantar a semente e cuidar no começo, vai dar uma árvore poderosa com muitos frutos e é para sempre. Ou seja, Edgar, o estado de Goiás vai colher frutos para sempre. A criança que a gente conseguir colocar numa creche com uma boa qualidade, com 3 anos de idade, depois de 20 anos, seja lá o que ela esteja fazendo, se ela seja uma técnica na área de agronomia, se ela seja um advogado, se ela seja um médico, se ela seja um professor, se ela seja um candidato a governo, um empreendedor, ela vai ser uma melhor pessoa, ela vai conseguir fazer a atividade dela melhor. Poderosíssimo. E é interessante nós pensarmos, quando você colocou aí, tudo começa na escola, né? Na verdade, tudo começa em casa. E daí a necessidade da gente fazer essa escola de pais. Uau. Justamente porque os pais, às vezes, transferem essa responsabilidade para a escola. Então, quanto mais cedo eles puderem depositar as crianças, levar as crianças, eles acham que aí a escola dá jeito. E é onde existe uma dicotomia muito grande, né? Ainda que nós façamos escolas de período integral, existe o fator familiar. E dentro desse projeto que nós estamos desenvolvendo, quando a gente coloca a percepção de uma escola de pais, porque ninguém foi preparado para ser pai, ninguém aprendeu. Então, muitas vezes, eles vão reproduzindo o que eles vivenciaram com os pais dele. Nós vamos fazendo isso, né, de maneira inconsciente. E tem até um livro de um pediatra que foi psicanalista, muito famoso na psicologia, o Winnicott, onde ele coloca tudo começa em casa, é o título do livro. E hoje a gente está desenvolvendo uma metodologia para um instituto que a gente dá consultoria dentro dessas relações. E é isso, sabe? Nossa, então, se nós aliarmos escola e família, com certeza a cidadania ela é diferente. Deixa eu te dar 2 exemplos que confirmam o que você está falando. Eu tive esses dias com um jovem e eu falando para ele, né, próximo da gente, ele até está caminhando com a gente, eu falei, olha, você precisa entender o poder da educação. Eu falei, você vai começar a estudar isso, isso e isso. Aí ele começou a conversa e falou, nossa, eu acho engraçado, porque o jeito que vocês estão me falando da educação, meu pai e minha mãe nunca me falou. Eu nunca tive noção que era tão importante estudar. Ou seja, como o pai e a mãe nunca entendeu o poder da transformação que a educação tem, eles não repassaram para o filho. E aí nessa conversa com ele falou assim, eu até fiquei arrepiado, vocês acreditam dele falar isso para mim? Ele falou, nossa, meu pai e minha mãe nunca me ensinou sobre isso. E tem um projeto nos Estados Unidos, poderosíssimo, você já ouviu falar desse projeto, onde eles criaram um programa que era uma visita na família a cada 6 meses. Você vê a importância disso. Durante 6 meses, ia uma visita lá explicar para aquela família o poder da educação e a importância da educação na vida da criança. E eles fizeram isso, era uma cidade grande, eles fizeram num bairro, na metade da cidade fizeram esse programa, na outra metade não. Depois de 4 anos, eles até acharam que não estava dando efeito e abandonaram a pesquisa.
Passado o tempo, eles foram resgatar para ver o que estava acontecendo, foram perceber que estava tendo uma modificação. 10, 15 anos depois, o lado da cidade, quando eles retomaram que tinha feito esse trabalho de conscientização, estava se desenvolvendo muito mais que o outro, tá ficando rico aquele lá. A semente. Ou seja, é como se você falasse pro pai e pra mãe, deixa eu te explicar, se você plantar essa semente e cuidar, ela vai ser uma árvore que vai dar muitos frutos, enquanto que ao outro lado tinha uma semente que não entendia o poder dela. Resultado, faz muita diferença. Então, quando a gente fala de escola de pais, a gente está dizendo assim, olha, nós temos que entender que nós temos que convencer o pai, a mãe, mostrar para eles o tamanho da importância da educação, porque o filho que tem 2, 3 anos não tem essa consciência. Isso de alguma maneira precisa ser cultivado naquele ambiente familiar para aquela criança crescer com aquilo dentro dela. Olha o que a gente está conversando aqui, do básico, do básico, do básico. Humanização. Sim. O fato de ir uma pessoa, de trazer esse indivíduo, de olhar para esse indivíduo, fez toda a diferença. Então, nós falamos hoje, e está tendo uma mudança muito interessante nas organizações, que é a questão da humanização das empresas. Olhar de fato para as pessoas. Agora, imagina a gente fazendo isso na educação, que é o berço dessa humanização. Não é só transferir a educação para a escola. A escola tem o seu papel, tem a sua importância, mas tudo começa no lar. E aí a gente vai falar, nossa, mas uma sociedade desestabilizada, com famílias desestruturadas e tal. Mas veja bem, se a gente olha para essa criança que está na escola com esse olhar, certamente lá na frente vai ser diferente a história dela. Né? Nós vamos fazer a retomada. Então, nós temos aqui uma pressa muito grande por causa das gerações anteriores. Nós hoje somos fruto de uma geração, inclusive, eu dei para o meu filho aquilo que eu não tive. Né? Já com os nossos avós foram diferentes, né? Eu não podia dar para o meu filho porque eu não sei, como esse jovem que você falou, como que o pai podia ensinar para essa criança a importância da educação, sendo que ele não teve. Então nós temos uma tarefa, uma missão urgente, urgentíssima. Estamos vivendo um apagão de professores. Me preocupa muito quem serão os professores dos meus netos, porque nós vivemos aí quase que um opróbrio, um jovem falar assim, eu vou ser professor. Conforme, isso é real, conforme né? a situação, a família vai deserdar. Não, como assim, professor? Por quê? Porque, inclusive, o discurso do professor é falar, usando até piadinhas, memes, eu sou o sofressor. Então, eu escolho uma profissão que vai me fazer sofrer. Sofressor. Eu nunca tinha escutado falar isso, meu então, Deus. eu vou sofrer. Então, não é nada disso. Nós estamos numa empreitada de realmente resgatar a nossa humanidade e a nossa sociedade. Isso não tem outro jeito a não ser pela educação. E até porque é lei, né? Quando você pega a lei de diretriz e base da educação e você olha, a função da educação básica é de tornar a pessoa cidadão. Né? Cidadão, a gente imagina assim, tá, mas o que é isso? A pessoa que vive na sociedade, na cidade, essa pessoa precisa do quê? Ela precisa desde o processo de afetividade até o processo de profissionalização também. De conhecimento, de saber, de interação social. E se nós não aliarmos isso à educação dessas famílias, esse trabalho não acontece. Nossa, vocês estão falando, eu estive visitando, conversando com professores, eu vou até citar o nome dele, é um amigo, mas assim, que é o Geraldo. O Geraldo hoje é um professor que eu conversando com ele, o tamanho das dificuldades que ele tem, eu entendo assim, ó, que ele é um herói, de verdade. Não existe nada assim que eu possa fazer, que nós possamos fazer, dada a qualidade que a gente tem, eu acho que nós somos privilegiados, que vai nos colocar como o nível de força e de resiliência que tem um professor dentro de uma escola pública, porque é muito grande o esforço que ele tem que fazer para cumprir a missão de ser professor. Ou seja, nós temos que ter essa escola que traz... Imagine essa escola, ela já existe, traz o pai para toda atividade esportiva tem que estar lá dentro, toda atividade cultural está lá dentro, ser uma fonte de aprendizado para o pai e para a mãe a escola. Ou seja, é uma escola totalmente diferente, é uma escola aberta, uma escola dinâmica, viva. E isso é tão importante. Tem coisas que nunca o português vai ensinar, a matemática vai ensinar. Eu preciso desse amor, dessa compreensão de como a viver em social,
trazer a comunidade para dentro, como o esporte é poderoso, como a cultura é poderosa nisso. Tem coisas que eu vou precisar, são vitais, eu só vou aprender com esses elementos, né? E faz parte. Agora, imagina como isso é usado. A gente está falando assim, nossa, enquanto o país está querendo trazer crianças com 6 anos para a escola, a gente está falando assim, não, em Goiás nós queremos começar com 3. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje só 26% das nossas crianças têm acesso à creche. As outras não têm. Eu estava em Lusiânia, Porangatu, todos os lugares, vai conversar com as mães, não tem creche. Aí você vai, inclusive é até engraçado, todas elas sabem indicar onde tem uma obra inacabada. É sério, eu conversando com a mãe, e ela falou, não, e aqui é o seguinte, Edgar, tá muito fácil, você vai subir aqui 2 ruas, virou à direita, você vai ver já uma creche inacabada aqui, que tá 3 quarteirões da minha casa, tá daquele jeito há 6 anos. Aí não deu outro, eu peguei o carro, cheguei lá, abandonada a creche. 6 anos lá. Aí 6 anos significa que são 6 anos que as crianças poderiam estar ali sendo transformadas. Desenvolvidas. Para vocês entenderem, um projeto de 7 anos educacional, se a gente pegar as crianças nessa fase inicial por 7 anos, é vitória. É o que o Jamil falou. Ela vai ser um grande profissional, vai ser um grande empreendedor, vai ser uma grande professora, vai ser um grande... E hoje a gente tem que resgatar essa imagem do professor como herói. Eu costumo dizer assim, ó, quando eu era professor, até hoje isso acontece, eu encontro alguns alunos e ele fala assim para mim, nossa, professor, aquilo que você me falou tal dia mudou minha vida. Às vezes uma aula, isso, né? Uma aula que a gente dá, né? É por causa de um aluno. Por que isso acontece? É porque o aluno, ele para ouvir o professor. Às vezes ele está numa fase da vida que ele não escuta nem o pai, nem a mãe, ninguém, mas o professor ele para. Eu tenho até dito assim, sabe, Glaucia, Lívia, Jamil, que eu vejo que o político, antes de qualquer coisa, ele é um professor. Porque quando você se coloca no movimento político, igual eu estou fazendo, as pessoas param para ouvir. Aí eu me lembro quando eu era professor, eu falei, nossa, e aí é uma grande oportunidade, porque é muito difícil as pessoas pararem para ouvir alguém. O problema nosso é que sempre os políticos são péssimos professores. Às vezes elas param para ouvir, nem que seja para criticar, né? Mas elas param. Não, mas o parar para ouvir é mágico, Jamil. O problema é que a gente não tem o que ofertar. Nós temos tido professores muito ruins. Agora, quando você entende isso enquanto professor, quanto missão, que é uma coisa que eu aprendi lá com essas duas, o aluno, ele para ouvir o professor. O que o professor fala cai no coração. Eu conversando até com o Geraldo, ele me falou, nossa, Edgar, tem um aluno que fez tudo comigo na área pública, né? Todo o ensino fundamental com ele, numa escola pública, o ensino médio, e ele de uma família muito humilde, muito simples, do interior do norte goiano, e o sonho dele era ser piloto, desde pequeno, e o Geraldo viveu aquilo com ele, era uma história maravilhosa, chama Matheus, eu conheci ele. E o Geraldo, desde pequeno, o Matheus falava assim, eu vou ser piloto. E o Geraldo dando aula para ele esforçado, ele dedicado. E o Geraldo começou a alimentar o sonho dele. Alimentar. Você vai ser, do jeito que você está estudando, você vai conseguir. História linda. Aí, resultado, o Matheus terminou todo o ensino na escola pública, passou aqui na Católica, aí a família dele se juntou, o pessoal da igreja pagou a mensalidade, ele foi esforçando, se formou em ciências aeronáuticas. Agora ele já fez 120 horas, são 150 horas para ele começar a ser piloto. Ele já fez 120, falta 30. Aí ele tá no desespero, porque ficou caro. Aí eu conheci o Matheus. Eu falei, Geraldo, esse menino tá aqui em Porangatu. Ele falou, não tá aqui. Eu falei, chama ele. Aí ele veio nos conhecer. Aí conversando com ele, eu falei, Matheus, você é um herói, cara. Olha que história linda que você tá construindo. Aí ele falou, não sou nada, não tô conseguindo nem terminar meu negócio, tô desesperado, falta 30 horas, não tem dinheiro. Tô quase desistindo, eu tava quase desistindo. Aí eu até conectei várias pessoas da aeronáutica que eu conhecia, que são meu cunhado é piloto, né? Muito amigo. Falei, não, o Rogério, você ajuda o Matheus. Aí o Geraldo contou uma história bonita assim, falou assim, olha, Edgar e Matheus, falando para ele, todo começo de ano, quando chega uma turma nova, eu cito 3 alunos de sucesso. E você, Matheus, é um deles. Você falou uma coisa que o professor Geraldo, ele provavelmente não saiba. Eu e a Lívia, nós trabalhamos com a educação sistêmica. O que significa isso? Olhar para o aluno de verdade. Então, se cada professor, quando chegar numa sala de aula, não acreditar naquele aluno, não tem aprendizagem, não tem educação.
O professor Geraldo, ele acreditou no Matheus, mesmo quando a situação era completamente... Dizia tudo ao contrário. Dizia não. E ele acreditou. Por isso o Matheus chegou lá. Então é essa postura que nós precisamos trabalhar com cada professor no estado de Goiás, independente do seu nível de ensino. Se eu, professor, não acreditar na minha profissão, se eu não acreditar no potencial do meu aluno, ele não vai chegar. Então, mesmo que a situação seja difícil, cada um de nós precisamos acreditar. E a diferença básica entre dó e compaixão. Quando a gente sente dó, a gente coloca a pessoa abaixo do que ela é. Então, muitos professores hoje, eles comentam assim, coitadinho dos nossos alunos, eles vêm de um lar desestruturado, eles têm fome, mas é como se eu estivesse acima olhando um ser que está abaixo. Isso que o Geraldo fez, ele olhou para a força do aluno, porque todos temos força em nós. Sem exceção, né? Sem exceção. Então, olha, você é capaz, você é possível. Ele foi capaz de mobilizar, inclusive, a família do Matheus, para que a família também reconhecesse a força e lutasse pelo sonho dele. Ou seja, porque o sonho dele é o sonho dos antepassados dele. Uau. Que ninguém conseguiu realizar. Então, olhar para a força de alguém, aí sim você coloca compaixão e não a dó. E a compaixão iguala as pessoas e leva as pessoas, eleva e cria essa sinergia de força. E talvez esse seja o olhar que nós precisamos ter para a educação, um olhar de compaixão que faça mudar. Olhe para as forças que a educação tem. E trazer essas histórias que são heróis, né? Você vê. O Geraldo é um herói e o Matheus é um herói. Porque imagina você ser o aluno referência de todo começo de turma. Isso é ser herói. O Matheus nem sabia disso. Olha como isso é bonito. E trazer isso com esse olhar seu de compaixão e de acreditar nas pessoas. Quando o Matheus declarava o sonho dele, é engraçado, né? De repente todo mundo se envolveu, que é o que você falou. A família ajudou, o pessoal da igreja ajudou, o Geraldo ajudou, e ele foi acreditando naquilo, aquilo que era algo que eu não triscava, era impossível, de repente se tornou real. Agora, você falou uma coisa aí que é importante, é muito comum no nosso discurso de professor, que ser professor é missão. Muito bacana, legal isso, todo ser humano, toda empresa tem uma missão, isso é fato, mas acima de tudo tem que ser profissionalização. Isso que nós estamos falando, né, isso que nós estamos falando aqui, dessa compaixão, a compaixão ela pode ser ensinada. Ela pode, essa lucidez. Até porque é natural de todo ser humano. É natural, mas é preciso que o professor tenha essa lucidez. Consciência. Né? Por exemplo, o professor Geraldo foi feliz porque a intenção dele era tão genuína que ele conseguiu o objetivo dele. Agora, imagine se a gente fizer isso em larga escala. Se cada professor tivesse essa lucidez, essa consciência e levar essa compaixão como estratégia. E dá para fazer, né? Dá para fazer. Dá para fazer. Assim, existem muitos exemplos em cidades do Brasil, inclusive, né? No exterior, com certeza, mas inclusive em cidades no Brasil, que tem alcançado resultados assim, transformacionais na educação, sem muitos recursos. Né? Eu acho que a gente pode citar aqui o caso de Sobral. Né? Quer dizer, eu acho que Sobral não é uma cidade assim, não é uma cidade pobre, cara. Mas nós temos aqui em Goiás, com certeza, mais recursos do que uma cidade igual Sobral. Então, se lá foi feito, por que a gente não pode fazer aqui? E, assim, esses exemplos que vocês estão dando são todos exemplos que assim, validam a tese de que a educação tem um efeito transformacional na vida das pessoas, né? Principalmente no longo prazo. Né? Essa parte de educação infantil, os estudiosos dizem que cada R$1 investido retorna 17 no futuro. Mas não é só na vida das pessoas. Existem aí um outro aspecto que eu queria ressaltar aí, em relação a essa questão da importância do ensino fundamental, da gente ter vagas suficientes em creche para crianças de 3 a 6 anos. Em primeiro lugar, facilita a inserção feminina no mercado de trabalho. Isso por si só já é algo muito importante. Né? E segundo, impacto na economia. Né? O que é, as pessoas às vezes não entendem isso, mas o que é PIB, né, de um estado, de uma cidade? É o quê? É o número de pessoas que trabalham pelo quanto que ela trabalha. No momento em que eu tenho creches disponíveis e eu consigo colocar essa criança na creche e eu consigo liberar uma das pessoas do casal, que via de regra é a mulher, para ir para o mercado de trabalho, isso é mercado, na verdade é mão de obra potencial que você está liberando para a economia. Isso é renda a mais que você vai trazer para a família. Uau. Isso é PIB a mais no final do estado, do estado no final do ano. É arrecadação a mais para o estado,
que gera mais recursos, que você pode investir mais para a educação e passa a gerar um círculo virtuoso. Então, assim, essa questão do ensino fundamental ele tem que ser uma prioridade absoluta. E isso vem como? Vem com gestão, vem com, na verdade, você valorizar mais os professores. Né? Eu acho que assim, a nossa meta tem que ser o quê? O professor tem que ser um herói. A gente tem que reconhecer ele como um herói. Né? A gente olha, por exemplo, uma sociedade igual a japonesa, né? Que super valoriza os professores. Pô, não é à toa que o Japão chegou onde chegou. Exatamente. A gente tem que olhar esses bons exemplos e entender como que funciona realmente o mundo, né? Os amados, nós já estamos com o tempo estourado. Já? Você acredita? Já? Mas o papo tá bom. É porque assim, ó, com essa turma aqui, se deixar, é o dia todo e não para, gente. As ideias são maravilhosas. Então eu queria já deixar esse agradecimento para vocês. Já fizemos 1 hora de bate-papo. Foi muito bom, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Eu também agradeço muito cada um de vocês. Deixar vocês falarem uma mensagem final aí. O que vocês gostariam de deixar, Glaucia, de registro para quem está nos ouvindo, professores que estão ouvindo, pais que vão nos ouvir aí? Eu gostaria de deixar a chama da esperança, né? Cada professor é uma chama para os seus alunos e a educação é essa chama. Uau! Haja luz. Haja luz. E aí, Lívia, uma mensagem aí para essa turma que está nos vendo? Eu gostaria de deixar, principalmente, a percepção de que nós precisamos ouvir mais os nossos corações. Muitas vezes a gente fica preso em processos mentais, mas o coração é o nosso guia. Se nós soubermos ter um eixo de coerência entre o que a mente pensa, o coração sente e as mãos realizam, talvez nós façamos exemplos concretos de mudança e transformação. Isso não é só pela parte da pessoa que vai ganhar uma eleição, mas pela parte de cada um dos cidadãos de uma sociedade. Uau! Uau! Bem, eu vou puxar para o meu lado, eu gosto de pesquisa espacial. Uau! Olha só, o ser humano que vai pisar em Marte, ele já nasceu. Em algum lugar do mundo, o astronauta que vai pisar em Marte, ele já está entre nós. Né? Não existe motivo nenhum para a gente acreditar que talvez não seja uma criança aqui de Goiás. Uau. Entendeu? Agora, depende da gente, depende das pessoas se envolverem, dá para fazer. Dá para fazer algo diferente. Nossa, Concordo, isso é poderoso, acredito. hein? Acredito. Imagina a criança goiana fazendo, e é esse tipo de sonho que a gente tem que ter, né? A gente tem que entender assim, ó, minha mensagem final vai ser assim para vocês. Não existe diferença nenhuma de um goiano que está nascendo hoje, de uma criança que está nascendo nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul. Ela tem a mesma semente. O potencial é o mesmo. A gente pode alcançar as mesmas coisas e somos merecedores disso. O que a gente precisa é criar uma nova mentalidade entre nós, que a gente possa focar nisso, entregar o nosso mover por isso e abrir mão de coisas para nós e começar a construir coisas para o futuro. Todos nós, de alguma maneira, estamos aqui nessa mesa abrindo mão de coisas de interesse pessoal. Eu viajei a semana toda, ontem eu cheguei tarde em casa e estava meu filho desesperado lá para me ver. Hoje de manhã acordou desesperado. Papai, mas você tem que me abraçar, você me abraçou ontem à noite? Então assim, você vê que já é uma dor, né, de alguém que tá. Então existe um preço. Mas esse preço que a gente está falando para vocês não é um peso pesado do ponto de vista ruim, é um preço que a gente precisa pagar por essas sementes que precisam ser plantadas e que têm o mesmo potencial. Um goiano não tem diferença nenhuma de nenhuma criança do mundo. Então a gente tem que entender esse potencial e nos mobilizar para criar condições para que essa semente, que esse goianinho que está nascendo, possa dar o melhor para o nosso futuro. Tá bom? Okay. Fechou? Obrigado, gente. Fechou. Foi Obrigado lindo vocês. esse episódio. Agradece. Obrigado. Obrigada.